Mais uma vez, muito bom dia. Esse domingão aqui, dia 1º de outubro, hein? Tá chegando aí, daqui uns dias, dia 12, feriado. Mais um pouquinho, já tá no período de festas, né? Mas vamos lá, vamos direto ao assunto, não vamos ficar perdendo tempo. Essa semana chegaram muitas perguntas aqui para mim, porque eu postei aí, saído do TCU, né? Durante essa semana, já era bem tarde, era até mais 8 horas da noite, me perguntaram o que está acontecendo, né? Então é o seguinte, pessoal, tem acontecido especialmente aí em Minas Gerais, na CEMIG, tem algumas áreas aí da Energisa também, Tocantins, Mato Grosso, que as concessionárias têm, de verdade, para valer, boicotado os instaladores, os integradores, os engenheiros. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, nós estávamos participando de um evento lá na Universidade Federal de Minas Gerais e houve um relato muito claro de um engenheiro que havia estudado nessa universidade, se formou como engenheiro eletricista lá. Ele estava fazendo todo um trabalho para a faculdade, colocou o pedido de parecer de acesso, teve uma resposta com investimentos altíssimos. Tentou de novo e mais uma vez. No final, a CEMIG. E a CEMIG não vem como CEMIG, ela vem com outro CNPJ dela, que é da CEMIG, em cima do cliente, em cima, nesse caso, da FMG, ofertando a solução com um custo mais barato, ou seja, sem uma necessidade de um reforço de rede, com uma situação muito mais cômoda e rápida. Então ela segura lá o engenheiro que está fazendo o projeto, segura o empreendedor que está fazendo o projeto, cria todo tipo de dificuldade para ele, fala que há reversão no SE, ou seja, na subestação, e depois ela vai lá e oferta o trabalho com outro CNPJ dela. Porque a distribuidora ela não ganha dinheiro com a venda de energia. O negócio dela é a distribuição, é a manutenção daquela rede, fazer a energia chegar até aquela unidade consumidora. E ela nem pode fazer a comercialização, ela é obrigada a comprar a energia elétrica das transmissoras, nas geradoras, nas unidades de geração remota, centralizada. Só que o que está acontecendo é isso, as distribuidoras, especialmente a CEMIG, têm boicotado o mercado. Essa semana também o Movimento Solar Livre fez junto com todos os integradores do estado de Minas Gerais, uma manifestação pacífica em frente à CEMIG, em Belo Horizonte, convidando os deputados daquele estado, o governador, para que ele visse o que está acontecendo de fato. E o TCU está agindo em cima disso. Eles ainda não agiram, mas tem muitos técnicos, muitos servidores daquela casa analisando toda essa questão do sistema elétrico do Brasil. Diversos problemas, né? Nós sabemos que os problemas não estão só na geração distribuída, nós temos problemas na transmissão, na distribuição de modo geral, nós temos problemas nas hidrelétricas, tipo a Belo Monte. Nós temos diversas situações aí que o TCU tá atento, vamos colocar assim. Mas não só o TCU, diversas organizações privadas, sem fins lucrativos. Tem muita gente hoje vivendo disso, muita gente vivendo no mundo fotovoltaico, das energias renováveis, né, da eólica, da biomassa, da CGH. Então tem muita gente de todos os estados, de todos os níveis, gente que está entrando, gente que está no meio, gente que está no final, né? Profissionais brilhantes aí com 35, 40 anos de trabalho, que lutam para fazer a inclusão da população, que lutam para manter o que foi conquistado. E a hora que chega uma distribuidora, como por exemplo a CEMIG, que tem um estado inteiro enorme, o estado de Minas Gerais, boicotando, não permitindo, dizendo que há fluxo reverso. Sim, em muitos casos existe o fluxo reverso. Mas por que existe o fluxo reverso para um e não existe para uma outra empresa de um outro CNPJ dela? Ela tem obrigação de fazer investimento, ela é detentora daquela rede, ela é a distribuidora.
Agora, vale lembrar, ela é uma distribuidora em cima de uma concessão, né? Então, eu espero que a gente, como sociedade, possa agir em cima dessas empresas que têm feito esse tipo de comportamento inadequado, por exemplo, cancelar essa concessão. Por exemplo, dificultar essa concessão de ser renovada. E em hipótese alguma que essa concessão seja renovada automaticamente. Por quê? Porque não está certo grandes grupos bilionários, trilionários no planeta ficarem dominando a transmissão de tudo no país, a distribuição de energia elétrica toda no país, e você que está desejando, que já vem fazendo, ou que está no ramo, que está estudando, ficar fora do mercado. Por quê? Porque o grande capital vence mais uma vez. Porque o grande capital consegue burlar o sistema, dar os jeitinhos dele e passa a si mesmo. Então compete sim a ANEEL fiscalizar e entender que é grupo econômico, nós temos que mudar as nossas normas e sim a legislação. Porque um grupo econômico, como por exemplo a CEMIG, não poderia de maneira alguma ter outro CNPJ ou outros CNPJs ou CNPJs disfarçados trabalhando para si, porque ela tem o banco de dados de todos os consumidores daquela rede. Ela sabe o que se passa na transmissão, ela sabe o que passa nas subestações, ela tem o plano futuro, ela sabe os pedidos de conexão. Então eu entro com um pedido de conexão, ela sabe o que é, me dificulta e depois vai com o CNPJ dela em cima daquele cliente, em cima daquele projeto. Não está certo. Então, ainda bem que estou consciente de que muitas entidades, né, sejam elas as associações, sejam elas as empresas privadas, os parceiros, nesse caso aí, dessa semana eu estive no TCU, ao menos eles estão conscientes de que a coisa está acontecendo dessa forma. Vamos aguardar que de fato a nossa sociedade possa, enfim, estar evoluindo cada vez mais, que a gente possa estar de fato conseguindo sair dessa idade média com a internet para realmente uma idade de mais consciência com a internet, com energia elétrica. E sem energia elétrica, nada de internet. Pois bem, vamos para outra pergunta aqui. Rogério, como é que faço para ganhar dinheiro com essas energias renováveis? Eu já falei isso várias vezes. Primeiro, você tem que entender o ambiente legal. Não adianta você falar, vou jogar futebol sem saber quais são as regras de como jogar futebol. O que é um escanteio, qual é o período de tempo, se é 45 minutos, são 2 tempos, o que acontece em cada situação, o que é um pênalti, o que é uma falta. Então você tem que saber o que é a regra. E como é que você sabe quais são as regras? Especialmente as normas e as leis. Hoje até facilitou, porque lá em 2008 não existia norma nenhuma para isso. Você podia fazer um sistema on-grid, off-grid, não tinha on-grid. Em 2012, enfim, chegou a resolução ANEEL 482, que permitiu que todo brasileiro pudesse gerar a sua própria energia renovável. Colocou as limitações lá de 75 kW, 1 MW, 3, 5, dependendo do tipo de fonte que fosse utilizada. Mas ainda existia muita dúvida no mercado. Como fazer isso? Como fazer o rateio daquela energia? Podia usar CPF, CNPJ, como é que fazia? Né? A resolução dizia que tinha que ser em cima de consórcio ou oh meu Deus do céu, consórcio e deu um branco. A associação foi agora e cooperativas, me desculpa. Então, como que fazia um consórcio? Como é que fazia uma cooperativa? A cooperativa, 20 pessoas. Até hoje continua sendo. Você precisa de no mínimo 20 pessoas. Você vai e constitui uma cooperativa, 20 pessoas participam da fundação dela e você então vai estar habilitada a seguir no ramo do fotovoltaico, construindo usinas centralizadas, mas em GD, geração distribuída. Porque quando eu falo usina centralizada, é acima de 5 megawatts, 40 megawatts, 200 megawatts, 1.4 gigawatts, você vai injetar aquela energia em 500 mil volts. Quando a gente está falando em GD, é até 5 megawatts para energias despacháveis. Hoje, com a Lei 14.300 é assim. Porque no começo não era.
Quando era 482, a 687, depois a 786, são essas normas, não era exatamente muito claro como fazer. Era somente cooperativa e eram as associações, mas na forma de consórcio. E a dúvida que existia é como monta um consórcio? É um consórcio na CVM, Comissão de Valores Imobiliários? É um consórcio que eu tenho que registrar com outros consórcios? Pode CPF, pode CNPJ? Como é que faz isso? Ainda hoje isso é válido. Agora, com o advento da 14.300, a Lei 14.300, isso está muito claro hoje, como é que é feito. Tem acontecido, sim, conversas no mercado, e elas são verdadeiras, de que o fio B está sendo cobrado. Esse ano com 15%, no próximo ano com 30%, a cada ano aumentando em 15% até chegar em 100%. Mas é a parte do fio B. Fio B é de baixa tensão, é o fio que transporta energia na rede da distribuidora. Lá o seu 220, 110, 380, 40, 440 volts. É assim. Então, para você ganhar dinheiro com isso, você precisa entender a regra. E para entender a regra, você precisa entender as normas e a legislação. E depois? Depois você precisa então ter o quê? Clientes. Tendo clientes, você precisa fazer o quê? Consulta de acesso, parecer de acesso, projeto, aprovar o projeto. Tá, mas como que eu faço isso? De novo, você precisa conhecer então como é que são esses passos, como é que funciona o sistema, que é tudo muito simples. Mas lógico, é simples para quem sabe, né? Tem gente aí que sabe fazer sorvete, tem gente que faz medicamento, tem gente que faz um ovo frito maravilhoso. Cada um tem que entender o seu caminho, como é que faz. Então, como é que faz? Você precisa ter um engenheiro para fazer o projeto. Ah, mas eu não sou engenheiro. Ok, então você pode contratar um engenheiro. Você pode, possivelmente, na sua rede de contatos, ter um amigo engenheiro eletricista. Se você é engenheiro civil, você pode até 100 kW, a depender um pouco do seu CREA regional. Se você é técnico eletricista, você pode também, se eu não me engano, até 1 megawatt. Então você pode, dentro da sua rede de contatos, se você não é engenheiro, se você não é um técnico em eletricidade, por exemplo, formado num Senai, ter na sua rede pessoas que possam colaborar contigo, que possam ser seus parceiros, seus sócios, e com isso você pode construir usinas, incorporar essa usina e, além de ter um lucro muito grande na usina, que é muito possível, ter um ganho recorrente. Então, por exemplo, como é que eu faço para ter um ganho recorrente em 30 anos? É possível. Então vamos dizer que eu faço uma usina fotovoltaica e nessa pequena usina eu consiga ter um ganho recorrente de R$ 1.000. Puxa, se eu fizer então mais 10 usinas, eu vou ter um ganho recorrente de R$ 11.000. Tá, mas e se eu fizer uma usina então um pouco maior e eu puder ganhar 30 mil recorrente? Vamos lá, eu ganho 3 milhões nessa usina, na cabeça, no trabalho, e depois mais 30 mil recorrente. Como é que faço isso? Então, para você ganhar esse dinheiro é dessa forma, entendendo a regra do jogo. Eu não gosto muito desse termo do jogo, mas a regra do mercado, desta indústria. Se pôr a trabalhar, formar o seu network, o seu grupo de relacionamento, participar de feiras, de debates, fazer cursos, se pôr a fazer o negócio, aprender o negócio. E nós aqui da Viva Bem Liberdade Energética buscamos sim com isso, eu estou aqui tentando transmitir sim conhecimento, realidade de mercado, realidade de projetos, as dores que a gente vive, porque a gente tem visto muita gente aí que nunca participou para valer de uma obra, nunca. Sou um advogado e porque sou advogado eu posso, sabendo a lei, resolver esse problema? Pode eventualmente um ponto específico, mas nunca participou daquele projeto, não sabe o calor do dia a dia, como que é uma importação, quem são os distribuidores, como comprar. Então eu tenho visto muita gente fazer isso, tenho visto engenheiros aí também, que tem uma coisa técnica maravilhosa, sabe sim, passo a passo a coisa técnica. Mas como é que faz o negócio? O que é que acontece no dia a dia do negócio? Então nós aqui da Viva Bem Liberdade Energética, a gente tem investido sim, especialmente aos domingos, 9h15, na nossa live, e você que está aí nos assistindo hoje ou durante a semana,
dê um like aí, por favor, compartilhe com seus amigos, com a sua rede de contatos, relacionamentos, para que essas pessoas possam participar de algo que está sendo muito correto, muito aberto, muito franco, para que leve liberdade para você, que leve liberdade para quem está buscando fazer seu primeiro sistema, quem está crescendo o seu sistema, quem está montando a primeira empresa, quem está ampliando a empresa. Aqui nós tratamos não só de fotovoltaico, são energias renováveis. Aqui eu busco compartilhar a realidade do dia a dia, conhecimentos técnicos, conhecimento de legislação, conhecimento de negócios. A minha formação primeira é como administrador de empresas. Então eu tenho uma carreira de longa data, de mais de 30 anos, com diversos tipos de empresas. Nós temos uma patente mundial do método construtivo, onde nós já construímos centenas de casas. Eu construí uma casa de 77 metros quadrados em 6 horas. É um método construtivo chamado Construções Modulares Bipartidas. Coloca aí na internet Rogério Costato, Ariovaldo Costato, método de construção patente, e você vai ver. Vai buscar mais informação. Quando a gente começou, por exemplo, lá em 2004, o desejo de construir condomínios, e aí cada casa, uma casa diferente uma da outra, porque cada família é diferente uma da outra. Nós já desejávamos instalar hidrogênio verde, eólica, fotovoltaico, tratamento de esgoto. No tratamento de esgoto você retira o lodo bem tratado para fertilizante, para as áreas comuns do próprio condomínio. Você retira o biometano, você utiliza o biometano para a geração de energia, para poder cozinhar. Então, quer dizer, isso, em 2004 nós tínhamos o projeto feito. Em 2008 nós íamos instalar com o Banco HSBC no Brasil. O que aconteceu é que o Brasil, com os problemas que vive, o Banco HSBC resolveu ir embora do Brasil. A gente não conseguiu seguir com esse projeto e até hoje a gente não encontrou de fato parceiros interessados em fazer um financiamento para um público enorme, para que cada imóvel fosse cada um no seu tipo de sistema, tipo de arquitetura, um independente do outro, e com financiamentos em 10 anos, por exemplo. Porque quando você financia um imóvel em 30 anos, você está pagando quase que 20 anos de juro. Então vamos pegar um exemplo aqui, 100 mil. Ao final de 30 anos você pagou 1 milhão. Mas e se for ao final de 10 anos, 12 anos, quanto você pagaria? Você pagaria esses mesmos 100 mil em 200 mil? Então a busca pela liberdade energética é essa. Financiar um imóvel em menos tempo. Por que financiar em 30 anos? Você que vai comprar um imóvel, não comprou ainda, vai comprar o segundo, veja com o seu banco, quanto que é que você for pagar em 10 anos esse imóvel? E quanto que é em 30 anos? Então é isso. Se você ainda implanta sistema fotovoltaico no seu telhado, ou numa chácara, ou numa fazenda, gera sua energia remota, vamos dizer que você está economizando R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês. Você já está pagando quase que, às vezes, a totalidade da parcela do seu imóvel, do segundo imóvel. Ou a minha parcela é 3 mil, estou economizando 500 aqui, já cai para 2.500. Se eu fosse fazer em 30 anos, se eu vou fazer em 12 anos, talvez ela suba um pouquinho para 2.900, só que você está livre em 12 anos, não em 30. Você e sua família. E a gente gira a roda da nossa economia. Essa semana eu fui cortar o cabelo, aí o barbeiro lá me perguntou, mas você vai muito à China, né? Tem muitos anos que ele corta lá o meu cabelo. E eu reclamei com ele que essa semana, eu falei, quanto mais eu corto aqui o meu cabelo, mais branco ele está ficando, né? O que está acontecendo? Aí ele perguntou, mas como é que é a China? Ela é grande demais? Gente, é enorme. E aí ele me perguntou como é que era o dinheiro lá. O dinheiro na China é o seguinte, é o yuan. E o yuan, já há muitos anos, você chega com o seu celular, usando um aplicativo chamado WeChat, e você já paga por aproximação. E eu estou falando isso em 2018, 2017. Agora, a China, ela trabalha da seguinte maneira. Eles dizem lá, nós somos 2 sistemas. Um sistema social comunista e o sistema financeiro capitalista. Não existe moleza na China, as pessoas trabalham muito. Elas são tão felizes quanto nós brasileiros.
Elas pegam o metrô, usam roupa igual a nossa, é calça jeans, é camiseta, short, é tudo igual, no sistema comunista. Agora, um comunista é o seguinte, se você não tem dinheiro, não está trabalhando, você vai passar fome. Não tem tantas bolsas como nós temos no Brasil. Se você não trabalhar, você não tem seu carro. Se você não trabalhar, você não tem sua moto. Se você não trabalhar, você não tem seu carro. Então é um comunista capitalista, muito capitalista. Como o governo lá tem um poder muito forte sobre as pessoas, por exemplo, curiosidade, se a pessoa entra meio bêbada num metrô, ela é presa por 3 dias, você sabia disso? A polícia lá, eles têm um... Gosta de pegar cachorro em carrocinha, tem um cabo grandão, na ponta tem uma alça, ela pega, põe no pescoço da pessoa, puxa aquela alça, segura e tira da fila, por exemplo. E ninguém pode falar nada, não dá para falar nada. Tudo bem que são regras muito claras, né? A pessoa entrou meio bêbada no metrô, 3 dias de cadeia. Então a China tem isso, é um regime social comunista. Isso significa o cidadão, a pessoa está em prol do Estado. E o regime financeiro capitalista, dinheiro. Você tem dinheiro, maravilha. Você não tem dinheiro, tá fora. 2019 foi a última vez que eu fui à China, vou agora, final de outubro, à China. Já em 2019, em Xangai, aquela pessoa que é muito pobre, que mora fora de Xangai, com aqueles sistemas de detecção que eles têm lá, ela já era bloqueada, ela não conseguia chegar ao centro de Xangai. O que mudou nesse período? Por exemplo, em 2008, 11 anos antes que eu estive em Xangai, quando a gente vai atravessar por baixo, lá onde tem o rio, esqueci agora o nome, o rio em Xangai, a gente passava por baixo, você via muita gente pobre, sujeira, leprosos. Acabou. Esse pessoal foi pego pelo Estado, levaram para fora e eles não conseguem mais retornar para Xangai. Então a diferença é essa. Quando a gente vive igual a gente vive, por exemplo, no Brasil, que é um sistema de democracia, o Estado atende o cidadão. Quando é o comunismo, o cidadão está em prol do Estado. Agora, quem controla o Estado? Que grupo controla o Estado? Quem são as forças, as pessoas que controlam o Estado? A quem interessa? Então, essa é uma questão também. É possível ganhar dinheiro na China? É possível ganhar dinheiro na China, é necessário ganhar dinheiro na China. A China tem 400 milhões de pessoas formadas em nível superior, ou seja, mais do que toda a população dos Estados Unidos, muito mais que a população do Brasil, pessoas bem formadas, pessoas bem conscientes do que tem que ser feito e muito enquadradas já no regime, porque agora, hoje é dia 1º de outubro, exato. Então, no dia 1º de outubro, a China comemora o Dia Nacional da China, quando foi implantado em 1949 o regime comunista na China. Então, de 1949 para cá, você vê que quantos anos são, né? São 74 anos. Quantas pessoas com 74 anos existem vivas na China hoje? Então, a maior parte da população chinesa já nasceu em cima desse sistema comunista, e o sistema comunista social e o sistema capitalista no sistema financeiro. Então, essas pessoas estão muito bem já doutrinadas, enquadradas nesse sistema, nasceu nesse sistema, então elas vivem em prol mesmo do Estado, em prol do partido, em prol do comunismo. E o que para eles está tudo muito bem, porque a pessoa nasceu nesse regime. Agora, de fato, o que acontece? Acontece que com isso o regime está dizendo, esse é o norte que a gente vai seguir, eles estão seguindo, eles estão desenvolvendo muito o sistema fotovoltaico, o sistema nuclear, o sistema de biomassa, o sistema das baterias, estão dominando tudo isso daí, estão comprando quase que tudo na África, no Brasil, em vários países, né? E com isso, nós estamos ficando, sim, enfraquecidos. Nós aqui no Brasil, na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, na Europa. Esse movimento que está acontecendo hoje no mundo é exatamente isso, né? Da geopolítica, buscando o quê? Do que nós entendemos como liberdade.
Então, quando eu falo aqui de liberdade energética, eu estou falando de liberdade em todos os sentidos. Liberdade da alimentação, porque sem boa alimentação, nada de liberdade energética. Liberdade financeira, liberdade para ir e vir, liberdade de pensar o que deseja pensar e falar. Agora, falar não significa atacar o próximo, desrespeitar o próximo. E é isso que eu entendo que a gente tem que adequar para que a gente possa sair da idade média com internet para realmente uma idade humana, com energia elétrica, com internet, com respeito, onde todos possam comulgar de uma vida, de viver bem, né, de ter liberdade energética, de ter o seu caminho respeitado desde quando nasce aquele pequeno serzinho, aquela criança, ser bem recebida em nosso planeta, bem tratada, que possa ter acesso a boa higiene, boa alimentação, a liberdade energética de expressão, de cultura, de conhecimento e que possa viver bem, seja a maneira que for. Mas, de fato, todas as culturas, desde do que o homem conhece como homem, a humanidade, né? Conhece como humanidade, a pessoa possa ser respeitada. O caminho do respeito leva ao caminho do amor. E isso é liberdade. E nós temos hoje, especialmente com a Lei 14.300, para quem deseja gerar sua energia renovável, para quem deseja gerar sua própria energia, para si, para o próximo, ganhar dinheiro com isso, fazer negócio com isso, né? Porque tem várias outras oportunidades de negócio que a gente pode fazer. Você pode fazer importação, você pode fazer venda, você pode fazer revenda, você pode fazer manutenção de inversores, de módulos fotovoltaicos, de pás eólicas, de geradores, Nossa, tem uma infinidade, né, de oportunidades de ganhar dinheiro. E com isso termino hoje a nossa live, agradeço, espero poder ter respondido algumas das perguntas. Acaba que nesse nosso bate-papo eu busco levar um pouco mais de conhecimento geral. Hoje falamos inclusive do dia 1º de outubro na China, que comemora o Dia Nacional da China, do novo regime chinês. Passamos por questões legais, passamos por questões de negócio, falamos um pouco de importação, de vida, de história, né? Então, gratidão, sejam todos muito bem-vindos, desejo a você liberdade energética, que você viva muito bem. Gratidão, obrigado, nos vemos na próxima.